Tá pensando em construir a sua casa e usar telhado shingle? Bom, se você não quer perder mais tempo na internet pesquisando, nesse vídeo eu separei as 10 perguntas mais comuns feitas no Google sobre o telhado shingle. Então fica aqui comigo até o final que você vai conseguir decidir se a telha shingle é uma boa opção para você ou não. Vamos lá! Bom, se a gente não se conhece ainda, meu nome é Richard Floriani, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à minha casa, e se engenharia civil é um assunto de seu interesse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Bom, mas como eu prometi para você, eu separei as 10 perguntas que eu anotei que são as mais pesquisadas no Google, e vamos começar com aquela primeira clássica. Quanto custa o telhado shingle por metro quadrado? Aqui, o valor começa entre R$250 e o infinito. Por que eu tô te dizendo isso? A gente não tem ainda aqui no Brasil uma mão de obra especializada abundante na instalação desse tipo de telhado. Então, em certas cidades, você não vai conseguir encontrar gente especializada em fazer essa instalação. E como não é um telhado convencional, muito usado na construção civil brasileira, tem algumas etapas aí que precisam ser feitas, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante no vídeo. Então, o preço da telha vai ser padrão, até porque o transporte dela não é tão difícil, porque é uma telha que não quebra. A questão aqui está na mão de obra. Você vai começar com R$250 no metro quadrado e daí para cima, dependendo da região em que você está, certo? Mas eu sei que a pergunta que você tem em mente é com relação aos outros telhados. Ele é mais caro, mais barato? Olha, o preço inicial de instalação é um dos mais altos do mercado. Então tu vai ter que ter isso na tua cabeça, que vai ser um investimento inicial bem alto mesmo. A segunda pergunta mais comum no Google sobre o telhado shingle é: a telha shingle é mais cara que a telha cerâmica? A questão aqui, que eu vou jogar uma comparação para a resposta não ser igual, é que sim, o preço da telha é mais caro, o preço do metro quadrado é mais caro e da instalação também. A questão aqui é que num telhado shingle, por ele ser mais leve, a tua casa demanda menos estrutura. Então, em um terreno mais instável, onde a gente tem um solo ali, digamos, mais mole, você vai precisar de uma estrutura menos robusta, uma estrutura mais sucinta. Então, você pode ter uma certa economia na estrutura da casa se você optar por um modelo de telha mais leve, como é o caso do telhado shingle. Mas sim, é mais caro que o telhado cerâmico, seja lá qual for o telhado cerâmico que você quiser instalar, a telha cerâmica vai ser mais barata que o shingle, tá? Mas antes de você sair chorando aqui do vídeo, pensando que vai desembolsar todo o dinheiro da sua obra, aguarda até eu responder essa que é a terceira pergunta mais comum do Google. Qual é a durabilidade do telhado shingle? Aqui vem a economia. Os fabricantes costumam prometer entre 20 e 50 anos quando a gente está falando em durabilidade, até mesmo garantia das telhas. A grande questão aqui é que esse telhado ele vai exigir a tal da mão de obra especializada para a instalação. E se a instalação não for feita seguindo todas as camadas necessárias antes de instalar a telha, você vai perder durabilidade, tá? Então assim, precisa da placa de OBS, precisa da estrutura, precisa do agente impermeabilizante, que geralmente é uma manta aluminizada, e precisa da pré-camada de instalação da telha. Algumas podem ser grampeadas, algumas são coladas, vai depender de qual modelo de telha que você vai escolher. A questão aqui é que você só vai conseguir essa durabilidade altíssima, a maior do mercado, na verdade, se você fizer a instalação correta. E quando eu falo instalação correta, é com mão de obra realmente especializada. Porque se a instalação não for bem feita, inclusive os acabamentos laterais, o teu telhado pode começar a sofrer oxidação das peças de madeira. Se começar a entrar água naquilo, vai estragar o OBS. Se você pular algum dos agentes impermeabilizantes e a madeira não for tratada, você depois vai ter uma série de manutenção com descupinização. Bom, falei agora em descupinização. Eu não sei se a gente já se conhece, mas eu tenho outro canal no YouTube que é o maior canal do Brasil sobre controle de pragas. Porque agora eu estou estudando engenharia civil, mas eu já sou biólogo fazem 10 anos. Então se você quiser conhecer o canal, eu vou deixar algum vídeo sugerido aqui do lado para você dar uma passadinha lá. Mas então, descupinização é uma manutenção constante em casas de madeira. No telhado shingle, como a gente usa placas de OBS, a gente consegue pular um pouquinho dessa descupinização, porque essas placas de OBS, se elas estão realmente certificadas e elas têm qualidade, elas não costumam ser atacadas por cupim. Mas toda a madeira estrutural do telhado você vai precisar tratar
antes ou durante o uso da sua casa, certo? Então, desculpinização é uma coisa que você vai ter que levar em consideração em um telhado ou casa de madeira, independente do modelo de telha que você vai escolher. Bom, quarta pergunta mais feita no Google é: telhado shingle exige muita manutenção? Não. É um modelo de telha que exige menos manutenção. Inclusive, é extremamente resistente a impacto, quedas, e é um telhado muito fácil de trabalhar em cima. Por exemplo, em casas da região serrana aqui de Santa Catarina, onde a gente tem uma árvore chamada araucária, essa árvore é protegida por lei, não pode ser cortada, a não ser com autorização especial, só que essa árvore tem uma coisa: em ventos fortes ela pode perder os seus galhos, e é um galho bem grande e bem pesado. Qualquer telhado quebra quando esse galho cai em cima ou quando pedaços do galho caem. O telhado shingle, não, porque ele é um telhado super resistente, a borracha da telha absorve o impacto, a placa de OBS embaixo é muito sólida, então em regiões onde a gente tem esse tipo de intemperismo, esse tipo de evento natural acontecendo, acaba sendo um telhado muito resistente. Agora, até sobre a neve, que não é uma questão no Brasil, mas esse telhado é muito bom em locais que tem neve porque ele aguenta um bom peso de camadas e camadas de gelo em cima dele. Então, se você está pensando em resistência e, inclusive, colocar sistemas adicionais na sua casa, como aquecimento por energia solar, placas solares mesmo, ou qualquer outro sistema adicional, antenas, enfim, o que você quiser colocar no seu telhado, o telhado shingle vai permitir essa instalação e o melhor, a manutenção desses equipamentos vai ser fácil. Painel solar mesmo, que é uma coisa que a gente sabe que precisa lavar para garantir a boa produtividade de energia, no telhado shingle tu pode subir lá com o equipamento que tu quiser, com VAP, com mangueira, com tudo, que o telhado não vai quebrar e a pessoa não vai escorregar, porque aquela telha emborrachada é muito boa para andar em cima. Outros telhados, nem tanto. Um telhado de barro, por exemplo, é super chato trabalhar nele, porque ele começa a criar um musgo, escorrega, as telhas quebram, se ele tá molhado não dá para andar. Então, assim, em termos de manutenção, aqui está a sua economia. O telhado shingle exige pouquíssima manutenção e é extremamente resistente. Se você não quer se incomodar, essa é uma boa opção para você, com certeza. A quinta pergunta mais comum no Google é: quais são as vantagens do telhado shingle? Bom, essa resposta mata o vídeo, né? Então eu acho que você já está inscrito ou inscrita aqui no canal, certo? As grandes vantagens apontadas não só pela minha pesquisa, mas como por clientes meus que têm esses telhados é: isolamento termoacústico, ele é muito bom para garantir um isolamento térmico na casa em regiões frias. A tua casa fica quentinha e ela não perde calor quando a gente tem esse telhado, justamente pelas várias camadas da sua instalação. Resistência altíssima. Como eu disse, eu mesmo trabalho em cima desses telhados, eu posso levantar eles, subir com escada, subir com todo equipamento, que eu não tenho preocupação em quebrar telhas, o que reduz o custo da minha mão de obra, inclusive. Assim eu imagino que qualquer prestador de serviço também, porque quanto mais fácil é de trabalhar num lugar, menos mão de obra a gente vai ter para trabalhar naquilo, certo? Outra vantagem também é o apelo estético, porque você pode escolher vários tipos de inclinação. Você tem uma liberdade arquitetônica muito grande para escolher quão inclinado vai ser o seu telhado. Claro, não pode ser uma coisa muito íngreme, senão a tal da manutenção vai ficar cara. Mas enfim, por a telha ser emborrachada e ela ser muito leve, você consegue instalar ela em diferentes inclinações, então o teu arquiteto ou arquiteta vai poder se divertir bastante aí na sua obra, vai poder fazer um design bem diferenciado. Outra coisa é a questão das cores. Existem várias cores disponíveis, então você também vai poder ali combinar a cor junto com a paisagem, junto com a cor da tua casa, que também é uma coisa interessante. Durabilidade também é uma questão muito levantada sobre o telhado shingle, e a impermeabilização, que desse tipo de telha é aqui, ó, uma das melhores no mercado, não tem como discutir isso. Até mesmo com o avançar da idade, as telhas shingle não perdem a sua capacidade de impermeabilização, então elas são muito boas. A sexta pergunta combina com essa anterior, é: quais são as desvantagens do telhado shingle? Aqui eu vou citar as da pesquisa e eu vou citar a vida real também, deu trabalhando em cima dele. Uma das grandes desvantagens é, obviamente, o preço de instalação. A segunda delas é a dificuldade de achar a tal da mão de obra especializada, porque a gente sabe que se não for bem instalado vai te dar muito problema e você vai perder todas as qualidades da telha, certo?
Outra desvantagem é que nem todos os materiais podem ser usados na manutenção. Aqui eu vou contar uma história real. Eu tenho um cliente que teve um problema com morcegos no telhado shingle, muito difícil de resolver, inclusive, porque teve alguns probleminhas ali na instalação das telhas em si, e eu fui lá fazendo a vedação das laterais. E eu notei que com o tempo, algumas estratégias que eu usei, como de grampear as cantoneiras para evitar os espaços de entrada dos morcegos, não funcionaram bem, porque as telhas acabaram cuspindo os grampos fora. Então assim, você não pode usar qualquer tipo de material para trabalhar no telhado shingle. É uma coisa que exige materiais específicos também, e esses materiais específicos podem ser muito mais caros e muito mais difíceis de encontrar. Então a grande desvantagem aqui do telhado tá na tal da mão de obra. É difícil ter os materiais à pronta entrega, é difícil ter prestadores de serviço especializados, então assim, isso vai escalando o preço e vai te dando mais dor de cabeça na obra, porque não vai ser qualquer pessoa que vai saber resolver o problema nessas telhas. Então aqui, a desvantagem máxima é mão de obra e preço. Sétima pergunta mais comum do Google é como é feita a instalação do telhado shingle. Aqui eu já te dei alguns spoilers, certo? Mas na prática, vamos começar de cima para baixo. A gente tem a telha shingle, a gente tem a camada de aderência, que pode ser ou com uma manta ou um pedaço de madeira, a gente tem a placa de OBS, e embaixo dela a gente pode adicionar mais algumas coisas se a gente quer alguns serviços adicionais. A gente pode adicionar mais uma manta térmica espumada, que é uma manta ali que parece um isoporzinho, caso você tenha um problema com temperaturas muito altas ou muito baixas, e a gente pode adicionar também um forro de madeira. Esse forro pode estar rente à telha, que deixa aquele acabamento, um pé direito bem alto, bem bonito, ou esse forro pode ser rebaixado também. Laje não se costuma usar no telhado shingle, porque seria ali uma dificuldade a mais, você vai adicionar um peso na estrutura, que é justamente o que você gostaria de economizar, porque lembra que eu falei para você que a leveza é uma das qualidades desse telhado, então dificilmente tem laje embaixo dele, mas assim, você vai ter várias camadas. O principal aqui vai ser o OBS, depois a manta, isolante e impermeabilizante, depois as telhas. Daí, entre essas camadas, você pode adicionar algumas outras, dependendo de quais serviços que você quer que o seu telhado preste para você. Para garantir isolamento térmico, a gente adiciona umas mantas térmicas. Para garantir um isolamento acústico, a gente adiciona ali um isopor, alguma outra coisa de sua preferência, beleza? Mas 3 camadas principais: OBS, manta e telha. Oitava pergunta feita no Google com mais frequência é: qual é a composição das telhas shingle? Essa aqui foi difícil de achar a resposta, tá? Porque cada fabricante tem uma composição diferente, então aqui eu até tô usando uma colinha para não te passar nenhuma informação errada. A gente tem fibra de vidro, asfalto oxidado, ou seja, algum derivado de petróleo, e a gente tem também grânulos minerais. Essa parte dos grânulos minerais ficou bem subjetiva, porque pode-se usar vários tipos de minerais em diferentes tamanhos de grânulo também, certo? E esses grânulos, eles vão soltando com o tempo. Não é nada que vai entupir a tua calha ou que vai gerar sujeira, mas é uma informação que você precisa ter, que quando tu passa a mão em cima, ou quando tu passa o pé, quando tá andando na telha, ele vai soltar esses granulozinhos. Tem que ter cuidado para não escorregar neles, inclusive. Mas, além disso, a gente vai ter alguma cola para juntar todos esses materiais. Essas telhas costumam ser prensadas em prensas hidráulicas, as telhas mais resistentes, ou em prensas pneumáticas, que são as telhas menos resistentes. Mas, de fato, o que vai garantir a resistência do telhado como um todo são aquelas camadas que eu comentei com você antes. Então, assim, a composição varia muito conforme cada fabricante. E, obviamente, os fabricantes, para garantir a tecnologia, garantir o segredo da sua tecnologia, não saem jogando essas respostas no Google, certo? Mas o que tu vai precisar ver, o que tu vai precisar saber é que é uma telha emborrachada, que tem alguns grânulos minerais e algum pigmento ali para dar uma corzinha diferenciada, tá? Agora, sobre esse pigmento, um adendo aqui, uma aspas que eu quero colocar no vídeo, é que sempre compre telhas reserva, porque os pigmentos variam com o tempo, e assim, se tu deixar para comprar quando tiver que fazer alguma manutenção, o que eu espero que você não precise, é melhor que você já tenha suas telhas reserva, porque as telhas vão oxidando com o tempo, e essa oxidação muda um pouquinho a cor dos pigmentos. Então, mesmo que você compre a telha do mesmo fabricante,
10 anos depois a tua telha vai estar de uma cor e a telha nova vai estar de outra, porque a tua estava lá exposta ao sol, à chuva, aos musgos, sei lá, tudo que tem no telhado, e ela vai acabar perdendo um pouquinho da cor original. Então sempre compre telhas reserva já na obra. Isso vale para qualquer tipo de telhado, tá? Não só para o shingle. Bom, chegamos na nona e última pergunta mais feita no Google sobre o telhado shingle, que é: a gente pode instalar o telhado shingle em cima da estrutura antiga de um outro telhado? Não, não pode. O telhado shingle tem uma estrutura específica para ser instalada, então tu não vai poder ficar colocando as telhas em cima de algo que já existia. Primeiro porque você vai ter que subir com as placas de OBS lá. E às vezes a estrutura do teu telhado antigo não está dando conta disso e você não vai conseguir pregar elas, parafusar, enfim, fixar elas com qualidade. Outra coisa é que a gente tem camadas específicas, de impermeabilizantes específicos, de mantas específicas para colocar, e dificilmente você vai conseguir reaproveitar a sua última estrutura para fazer isso. Então essa é uma decisão que tem que ser feita antes de você começar a obra. O único telhado que dá para a gente instalar em uma estrutura antiga são aquelas telhas de PVC, que são uma novidade aí do mercado da construção civil, que elas substituem os telhões de fibrocimento porque elas são grandes e mais leves, então você pode colocar elas até mesmo em cima das suas outras telhas, tá? Mas eu vou fazer um vídeo sobre elas, que elas são bem interessantes também, mas aqui o que você tem que lembrar é que não dá para colocar telhado shingle em estrutura de outros tipos de telhado, porque parte da resistência e da nobreza do telhado shingle tá na sua estrutura específica. Então, não dá para inventar fazer essa reforma maluca aí. Bom, chegamos na nossa 10ª e última pergunta, que essa não sou eu que vai responder, é você. A pergunta mais feita é: telhado shingle vale a pena? Bom, vale a pena se você está disposto ou disposta a investir muito mais no começo da sua obra e não quer ter manutenção depois. Eu sei que você está aqui querendo uma opinião, então o que eu posso te dizer é o seguinte: se é uma casa que você frequenta pouco, se é uma casa em que a importância do isolamento, do conforto térmico é grande para você, e se é um lugar em que você tem mão de obra para fazer isso, o telhado shingle vale a pena. Agora, se você está em um lugar que não tem mão de obra especializada, que não foi feito um projeto adequado para instalar essa telha e que você vai ter dificuldade em encontrar e instalar os materiais, não vai valer a pena. Mas essa é uma decisão completamente tua, só você pode tomar, e eu quero que você me diga agora, depois desse vídeo, você acha que vale a pena ou não na sua obra? Comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Bom, agradeço a sua companhia até aqui, fica com Deus, vou deixar alguns vídeos sugeridos aqui do lado e a gente se vê no próximo, tá? Tchau, um abraço, até mais!